Oi, turma, bom dia, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e vamos agora para a nossa segunda aula sobre derivada, tudo bem? Vamos ver. A primeira coisa que eu queria relembrar é o conceito que eu dei na aula passada. O que é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente à curva. Isso é que é derivada, tá certo? Agora nós vamos aprender notações para a derivada. Notação é um modo de escrever, é um modo de representar a derivada. Então, vamos pegar uma função y igual f de x. Então, como é que eu escrevo a derivada de uma função? Vocês se lembram da aula anterior? Eu represento por uma linha. Então, se eu coloco uma linha na função, eu estou derivando a função. Então, a derivada, uma maneira de representar é assim, olha, f' de x. Quando eu coloco uma linha, significa que eu estou derivando a função, certo? Outra maneira de escrever a derivada, como a f de x é o y, né? Eu posso escrever assim também, olha. Y'. Isso aqui eu leio derivada de y. Y', derivada de y. Outra maneira de escrever a derivada é assim, olha. df dx, uma fração. A gente lê assim, derivada de f em relação a x. É tudo a mesma coisa, gente, é a derivada. Eu uso essas notações para representar a derivada. Ou também posso escrever assim, olha. Derivada de y em relação a x. Então, essas daqui são as maneiras de você escrever uma derivada. Essas duas notações últimas aqui são muito usadas na física, tá certo? E essas duas notações, como elas são escritas na forma de fração, elas são chamadas de notações racionais, ou notação na forma racional. São notações na forma de fração. A que nós mais vamos trabalhar são essas duas aqui, ó, f' de x e y', tá certo? Então, essas daí são as maneiras de você escrever uma derivada. E, gente, aqui agora é uma curiosidade. Nós não vamos calcular a derivada usando essa fórmula. É mais uma curiosidade para vocês saberem. Mas existe uma fórmula para calcular a derivada, que é a seguinte. A derivada de uma função, ela pode ser calculada através da seguinte fórmula. Limite quando h tende a zero, de uma fração aqui que é assim, olha, f de x mais h menos f de x sobre h. Quando você calcula esse limite, você está calculando o coeficiente angular da reta tangente à curva, tá certo? Nós não vamos trabalhar derivando usando esse limite, essa aqui é mais uma curiosidade, tá certo? Para vocês saberem o seguinte, é porque eu já vou dar a fórmula pronta, eu já vou dar a receita da derivada. E essas receitas foram calculadas usando essa fórmula aqui, tá certo? E essa fração aqui, ó, f de x mais h menos f de x sobre h, ela tem um nome muito bonito. Essa fração é chamada razão incremental. Olha, não é um nome chique, né?
Então, vamos escrever isso aqui, mas é mais como curiosidade, tá bom? Então, essa fração aqui essa fração, tá, gente? Essa fração inteira aqui. Ela tem um nome, chama-se razão incremental. Tanto que a gente pega aqueles professores mais antigos, aqueles professores que gostam de complicar as coisas, né? Professores que gostam de responder sem responder. Aí alguém chega para eles e pergunta assim: professor, o que é derivada? Ele pega e faz assim: derivada é um conceito muito simples. É o limite da razão incremental quando h tende a zero. Simples demais. E vira aquele mistério, né? Porque ninguém entendeu nada do que o cara falou, né? Então, por favor, o que o professor falou, né, está correto. É o limite da razão incremental quando h tende a zero. Mas, para que serve para calcular esse limite aqui, né? Qual o objetivo? É calcular o coeficiente angular da reta tangente, tá certo? Então, isso aqui é mais uma curiosidade, essa fórmula, tá? Nós não vamos trabalhar com ela. Eu já vou entregar os resultados prontos para vocês numa tabelinha, tá certo? Então, mas o que eu queria que vocês gravassem hoje, tá certo? Para vocês, e que isso a gente vai usar, são as maneiras de se escrever a derivada. Então, você pode escrever assim, f' de x, pode escrever assim, y', ou df de x, ou dy de x. Todas essas são maneiras de você representar a derivada, mas nunca esqueçam o conceito original. O que é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente à curva, tá certo? Isso aqui é mais uma curiosidade. A derivada é calculada através desse limite, e essa fração chama-se razão incremental, tá certo? Isso aqui também é mais uma curiosidade, só para vocês saberem que a derivada é calculada usando alguma fórmula. É essa fórmula aqui, tá bem? Por essa segunda aula é só. E o que é importante gravar aqui? As notações, como nós escrevemos as derivadas, tá certo? Grande abraço, turma!